Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Renda Todo Mês. Aqui nós discutimos coisas, tudo que você precisa saber para faturar de 3 a 10 mil reais aí da cozinha da sua casa. Eu sou Victor Barros e hoje nós vamos falar sobre empanar o filé. É isso aí, o filé parmegiana, antes de ficar pronto, ele precisa ter um filé empanado para a gente fritar, deixar ele com aquela crosta bem crocante, bem sequinha, para depois você colocar o molho, colocar o queijo e finalizar o seu filé parmegiana. E eu já adianto, antes que alguém diga, eu não sei empanar, eu nunca empanei nada. Eu te adianto que você consegue, mesmo sem nunca ter feito um empanamento na sua vida. Por quê? Com o método, com os passos, com a sequência certa, você consegue empanar o seu filé e fazer um filé parmegiana para faturar de 3 a 10 mil reais aí da cozinha da sua casa. Vamos lá! O que é empanar um filé? Muita gente acha que empanar um filé, seja de frango, seja de carne, seja de porco, linguiça toscana, qualquer que seja o seu filé que você preparou, é só pegar a farinha e jogar no filé. É só envolver o filé com uma farinha, seja de trigo, seja de rosca, do que você achar que seria somente isso. E não, empanar um filé é colocar mais sabor e crocância, deixar um aspecto marcante no seu produto. Então, quando você pensar em empanar o filé, não pense apenas que é colocar uma crosta crocante no meu filé. Isso são pensamentos pequenos que vão te afastar de faturar de 3 a 10 mil aí da sua casa. Para você faturar bem, para você ter um produto marcante, que o seu cliente goste e deseje o seu produto, você precisa fazer um empanamento saboroso. E o que seria isso? É colocar sabor nos ingredientes que você empana o seu filé. Então, empanar não é apenas colocar uma farinha em volta do filé e fritar. Empanar é adicionar sabor ao seu produto, fazendo com que o seu cliente deseje o seu produto cada vez mais. E o seu filé parmegiana ficar com um sabor irresistível e memorável. Quais os tipos de empanamento existem? Gente, um empanamento existe somente um tipo, que é o tipo que eu aperfeiçoei e escolhi, onde o custo-benefício mais se adequou para você faturar de 3 a 10 mil aí da sua cozinha. Tem muita gente que utiliza diversas formas. Eu tenho certeza que se você perguntar para sua avó, para sua mãe, para sua amiga, para o seu amigo, para quem for cozinheiro, cada um vai ter uma forma de fazer o seu empanamento. Porém, o empanamento que eu ensino é o básico, bem feito, que funciona e que te dá um sabor diferente no seu filé parmegiana. Então, o que eu te digo? Para você fazer um bom empanamento, você vai precisar de 3 produtos. E esse é o tipo de empanamento que, na minha opinião, mais funciona. E na prática, foi o que mais funcionou aqui quando eu vendo o meu filé parmegiana. E quais são esses produtos? Eu vou colocar aqui. Primeiro produto, farinha de trigo. Segundo produto, ovos. E terceiro produto, farinha de rosca. Esses são os 3 itens que, ao meu ver, fazem o empanamento ficar perfeito com o custo-benefício que vai te fazer faturar cada vez mais. Vitor, por que empanar bem o meu filé vai fazer a diferença no meu produto? Se eu não empanar tão bem, será que não fica a mesma coisa? É só perda de tempo. Definitivamente não.
Pessoal, quando você vai fazer algum prato, você vai fazer o seu filé à parmegiana, você precisa fazer ele da melhor forma possível. Que ele fique apresentável, que ele fique saboroso, que ele fique bonito no prato, porque antes do cliente saborear, ele vai olhar aquele prato e se ele vê uma boa aparência, ele já vai com uma expectativa melhor para poder comer aquele prato. Então, quando você empana o seu filé de forma uniforme, totalmente, você vai deixar o seu filé à parmegiana mais bonito. E quando ele está mais bonito, o seu cliente tende a gostar mais. Ele já vai comer o prato achando bonito aquele filé à parmegiana, por exemplo. Então, sempre busque empanar por completo. Se você não empana por completo, a aparência do seu filé não vai ficar uniforme. Ele vai ficar um lado mais alto, um lado mais baixo, e isso vai deixar o seu prato final não tão bonito quanto poderia ser. E é por isso que, dentro do método que eu ensino, você precisa empanar o seu filé por completo. E como que empana o seu filé por completo? Utilizando esses 3 itens. Existem pessoas que fazem várias formas de empanar o filé. Por exemplo, tem gente que empana com farinha de trigo e mais nada. Eu já vi gente falar comigo, mandar mensagem, que empana o seu filé apenas com farinha de trigo. Joga na farinha de trigo e frita. Pessoal, esse não é um empanamento ideal que eu quero trazer para vocês e que vai te ajudar a faturar de 3 a 10 mil aí da sua casa. Tem outras pessoas que utilizam farinha de trigo, utilizam ovos e depois farinha de trigo novamente. Vai ficar um empanamento? Vai, só que não vai te dar aquela crosta mais robusta, aquela imagem do filé mais completo. Vai parecer que está faltando alguma coisa, ele vai ficar mais simples. Outras pessoas utilizam ovos e farinha de rosca. Só que quando você utiliza só ovos e farinha de rosca, tende a gastar mais os seus ingredientes. Porque o filé vai estar úmido, você vai colocar ovos, vai ficar mais úmido ainda. E aí, para poder secar e ficar com uma crosta legal para fritar, você vai ter que usar muito mais farinha de rosca. Então, empanar o seu filé é importante e é necessário para você ter um prato mais robusto, mais uniforme e mais bonito, que vai fazer toda a diferença quando o seu cliente iniciar a degustação, iniciar o seu almoço, o seu jantar, o seu lanche, enfim, quando ele for comer o seu filé à parmegiana. E aí tem muitas pessoas que pensam, eu já sei empanar. Eu não preciso mais fazer nada porque eu já aprendi a empanar, já faço, então estou satisfeito com isso. Errado. Você precisa cada vez mais melhorar para fazer repetidas vezes e chegar no padrão ideal do seu filé à parmegiana. Uma coisa que eu sempre falo, nada está tão bom que não possa melhorar ainda. Isso é com a parte de custos, que a gente sempre fala. Eu sempre digo que custos sempre tem que diminuir. Assim como aprender coisas novas, qualidade melhor no seu produto, no seu preparo, na sua operação, vai trazer benefícios. Sempre é bom melhorar. Então, nada está tão bom que não possa melhorar. A parte de empanar o seu filé pode ser algo simples, pode ser algo básico, mas se você não faz do jeito certo, pode dar um resultado muito ruim lá na parte final do seu preparo do filé à parmegiana. Então, busque sempre aperfeiçoar o seu empanamento, sempre aprender, sempre buscar melhorar e manter um padrão. Não adianta um dia você fazer de um jeito, do outro dia você fazer de outro jeito, porque se o seu cliente pede uma vez e ele vai pedir de novo, é porque ele gostou daquele item. E aí, se vem diferente, você pode acabar perdendo o seu cliente. Vitor, mas e se eu não empanar o meu filé? Aí você vai estar fugindo da receita do filé à parmegiana. Você não vai estar fazendo um filé à parmegiana, você vai estar fazendo um bife com molho e queijo.
não será aquele filé à parmegiana tradicional, onde você tem um filé, seja de frango, de carne, do que você colocou, empanado com o molho e com o queijo gratinado por cima. Então você vai estar fazendo uma outra receita. Então não tem essa de, se eu não empanar. Você tem que empanar porque filé à parmegiana é empanado. Existe uma coisa que acontece bastante, que é os clientes às vezes pedirem uma receita diferente do que você vende. Então tem muita gente que pede às vezes, Vitor, eu não quero o filé à parmegiana, eu quero apenas o filé de frango empanado. Aí é uma outra coisa. Eu quero apenas o filé à parmegiana, mas eu não quero ele empanado, eu quero o filé com molho e queijo. Então, pessoal, quando existir pedidos como esse, você tem que entender que não é a sua especialidade. Então, o cliente sabe e ele precisa entender que a sua venda é filé à parmegiana. E o que é o filé à parmegiana? O filé à parmegiana é o filé empanado, frito, molho, mais queijo, gratinado, tudo isso acompanhado de arroz e acompanhado de batata frita. Se o cliente está pedindo uma outra coisa, você primeiro tem que deixar ele ciente que ele está pedindo um outro prato que não é o comum de se vender. Eu não estou falando para você que vende outras coisas. Mas Vitor, eu também vendo filé empanado, eu também vendo filé de frango grelhado, eu também vendo filé, o contrafilé grelhado, eu também vendo tudo isso. Isso é uma outra coisa. Eu estou aqui tratando apenas de filé à parmegiana. Então, se você vende filé à parmegiana, você é especialista em vender filé à parmegiana, porque é com filé à parmegiana que você pode faturar de 3 a 10 mil aí da cozinha da sua casa. Se você vende outras coisas, tá fora do que a gente está propondo aqui, do que eu estou propondo para vocês. Então, se as pessoas pedirem, eu atendo, e vou ser sincero, eu atendo, mas eu deixo claro que não é a minha especialidade. Por quê? Porque você precisa ter um outro tipo de preparo. É só não empanar. Não existe isso, pessoal. Quando você tem um padrão de criação de produto, de fazer aquele item, de vender aquele item, não existe isso. Eu vou tirar uma coisa e vai sair do mesmo jeito. Não, porque você está padronizado, preparado, toda a sua equipe, a sua operação está preparada para fazer aquilo. E aí, quando pede alguma coisa diferente, o seu cliente tem que entender e você também tem que entender que pode ser que aquele prato não saia com a excelência máxima. Você vai tentar sempre enviar o melhor, mas pode ser que não saia com a excelência máxima. Então, fica ciente disso, que se o seu cliente pedir algo diferente, pode ser que não saia com a qualidade perfeita que você faz o seu filé à parmegiana, porque você é especialista em vender filé à parmegiana. Agora, tem uma coisa muito importante que são principais erros que as pessoas cometem achando que vai ser melhor, que vai se dar bem, mas no final das contas não sai. Um principal erro é não utilizar os ovos e utilizar água. Utilizar apenas água para poder fazer o empanamento do filé. E aí, quando você utiliza água, aquela parte de fazer uma crosta, uma fritura mais legal, que fica com um sabor mais apurado, não vai ficar. E isso é um erro que pode destruir o seu faturamento. E por que eu uso essa palavra pesada, destruir? Porque pode. No primeiro momento você vai pensar, nossa, economizei, não estou utilizando ovos, vou economizar R$1, R$2, R$3 na receita. Só que o sabor final vai ficar diferente. A crosta feita no seu filé à parmegiana vai ser diferente. E pessoal, cliente não é bobo. Quem quer comer uma coisa, vai esperar aquela coisa. E se você não entrega o que o cliente está esperando, você perde o cliente, você perde venda e você não fatura no final do mês.
Então tome muito cuidado, não utilize apenas água. Isso é um grande erro que eu não quero que vocês utilizem. Ah, Vitor, mas eu já vi na hora de fazer o ovo mexido colocar um pouco de água. Colocar uma parcela de água dentro do ovo mexido é uma coisa, utilizar apenas água para fazer o empanamento é outra coisa totalmente diferente. Então tome muito cuidado ao utilizar água quando for empanar. Isso é um erro crucial que pode destruir, e eu digo mais, vai destruir o faturamento. E se você está começando, ainda pior. Fique ligado nisso. Outro erro comum que o pessoal faz, eu até já citei aqui antes nesse vídeo, é empanar apenas com a farinha de trigo, ou empanar apenas com a farinha de rosca, ou colocar apenas o ovo e a farinha de rosca. Por que eu não faço isso? Pessoal, utilizar todos os itens para empanar o filé é básico para você conseguir fazer o filé à parmegiana num padrão que o cliente vai saborear e ter vontade de comprar de novo aquele produto. Só que se você não faz do padrão, do jeito certo, vai acontecer várias coisas. A crosta não vai ficar uniforme, o seu filé vai ficar sem aquele sabor que você deseja, a fritura não vai ficar consistente, você pode queimar mais o seu filé. Então a ideia é utilizar os 3 itens, farinha de trigo, usar ovos e usar farinha de rosca. Aí vem o grande lance que eu quero falar com vocês, que é o jeito que eu utilizo o meu empanamento. Vitor, será que só utilizar a farinha, os ovos e a farinha de rosca vai ficar um empanamento legal? O empanamento vai ficar legal, vai ficar uniforme. Porém, uma coisa que eu prezo muito e que eu quero que a partir de hoje vocês também tomem cuidado e se dediquem aí na casa de vocês para isso, é com o sabor do empanamento. E é no sabor do empanamento que eu quero dar um foco agora com vocês. É o seguinte, para empanar, você começa com a farinha de trigo, depois vai para os ovos, depois vai para a farinha de rosca. Só que tem algo que eu coloco dentro desses itens para deixar o empanamento mais saboroso. Por exemplo, na farinha de trigo, eu não coloco nada adicional. Na farinha de trigo, vai apenas farinha de trigo. Então, farinha de trigo sem fermento, eu gosto de utilizar farinha de trigo sem fermento, é o que eu uso e que me adaptei e que eu achei que foi o melhor custo-benefício. Então, na farinha de trigo, não utilizo nada, apenas a farinha de trigo. Só que aí vem a parte dos ovos, isso aí. Na hora de você colocar os ovos, apenas colocar o ovo vai dar um empanamento legal? Vai. Só que eu gosto de adicionar um sabor a partir daí no meu filé. Então, quando eu vou empanar, além dos ovos, eu utilizo sal, vou anotar aqui também, sal, pimenta do reino e orégano. São 3 itens que eu adiciono nos ovos. Quando eu vou bater os ovos, eu adiciono esses 3 itens e me dão um sabor a mais no meu empanamento. Não fica aquele empanamento simples onde você come aquela casquinha. Tem muita gente às vezes que pega só aquela casquinha para comer e aí não é um gosto simples, é um gosto marcante, é um gosto saboroso. E tem muita gente às vezes quando manda feedback para mim, manda dizendo: nossa, gostei da crosta do seu filé, que estava saborosa, estava com um gostinho diferente. Esse gostinho diferente é quando você bota um tempero a mais dentro do seu empanamento. E aí eu coloco nos ovos sal, pimenta do reino e orégano. Isso vai deixar os seus ovos mais temperados e isso vai dar um gostinho especial quando você empanar, fritar e completar o seu filé parmegiano e entregar para o seu cliente. Isso é pensar no sabor e não pensar em apenas colocar uma crostinha, fritar e entregar para o seu cliente. Isso te ajuda e me ajuda a faturar de 3 a 10 mil aqui da cozinha da minha casa e vai te ajudar a faturar aí da cozinha da sua casa. E por último, na
farinha de rosca, eu também utilizo um temperinho a mais para poder colocar ali na farinha de rosca e ficar com um sabor especial, que é sal. Então, sal. Eu adiciono um pouco de sal na farinha de rosca, que é no final do meu empanamento. Isso deixa o meu filé mais saboroso. E aí tem gente que pensa, Vitor, para que você coloca então a farinha de trigo se você depois vai empanar com a farinha de rosca? Eu não posso usar só a farinha de rosca? Pessoal, poder você pode tudo, mas para você faturar de 3 a 10 mil, você precisa seguir esse padrão: farinha de trigo, ovos e farinha de rosca. Por que utiliza a farinha de trigo? Primeiro, porque a farinha de trigo ela vai começar a tirar a umidade do seu filé. Quando você corta o filé, seja de frango, de carne, ele vai estar um pouco úmido. E aí se você coloca no ovo, você coloca aquilo nos ovos lá, vai ficar muito úmido, vai ficar meio que uma meleca geral. Então, para poder dar uma primeira secada, você coloca a farinha de trigo, porque vai fazer secar o seu filé e os outros itens vão conseguir aderir mais no seu empanamento. Então, primeiro farinha de trigo, você faz uma camada no seu filé, ele vai secar e evitar que ficar muito molhado. Quando você coloca no ovo, o ovo vai aderir uniformemente em todo o seu filé. Então vai ficar de forma uniforme. Se você não colocasse isso, poderia estar uma parte mais molhada, outra parte menos molhada. O ovo poderia pegar mais de um lado, pegar mais no outro. Quando você coloca a farinha de trigo primeiro, ele faz uma camada uniforme. E aí você coloca os ovos, nos ovos vai ficar aquela camada totalmente uniforme também, porque você já preparou com a farinha de trigo. E aí no final você coloca a farinha de rosca, que é essa aqui. Por que eu utilizo essa aqui? Eu gosto dessa farinha de rosca custo-benefício. Tem várias outras aí no mercado, várias outras marcas, mas essa aqui foi uma que eu utilizei e gostei. Eu testei tanto a farinha de trigo, que é essa aqui, quanto a farinha de rosca. Eu testei para ver qual o melhor custo-benefício. Então não adianta você pagar uma farinha de rosca cara se você tem uma mais barata que exerce a mesma coisa, com qualidade. Esquece aquele lance, eu vou comprar porque é mais barato. Não. Se for mais barato e manter a sua qualidade, maravilha. Então, para fazer, primeiro, farinha de trigo, não adiciono nada, é somente a farinha de trigo mesmo. Depois, os ovos, onde eu insiro sal, pimenta do reino e orégano. Essa mistura aqui vem em segundo lugar e depois vem farinha de rosca, que eu adiciono apenas o sal. Depois de colocar isso tudo aqui, é que eu vou pegar o meu filé e utilizar o empanamento. Primeiro, passo na farinha de trigo, depois passo nos ovos e por último passo na farinha de rosca. Tem gente que utiliza outras formas. Eu passo na farinha de trigo, depois eu passo nos ovos, depois na farinha de rosca, volto nos ovos e vou na farinha de rosca. Precisa fazer? Você pode até fazer, só que custo-benefício não é tão legal, porque você vai estar gastando mais produto e ficar com, no final das contas, o mesmo filé à parmegiana. Tem gente que diz, mas você fazendo isso, o filé vai ficar maior. Isso aí, de certa forma, você vai estar enganando o seu cliente. Então, quando você for empanar, pense que o seu cliente não quer ser enganado. Ele quer comer o filé, ele quer comer a crosta, aquele empanamento, ele quer comer o seu filé à parmegiana. Então tem gente que fala, eu vou colocar farinha de trigo, ovos, farinha de rosca, depois ovos, farinha de trigo, depois ovos, farinha de rosca. Nossa, você vai criar uma crosta tão grande
que no final das contas pode acabar enganando o seu cliente e gastando muito mais produtos. Então o que a gente está aqui é para faturar mais e não gastar mais coisas. Então sempre que você pensar em fazer outra receita, você vai estar fugindo do método para faturar de 3 a 10 mil da cozinha da sua casa. Você vai estar gastando mais. E não se esqueça que tem uma coisa muito importante, que eu já falei em treinamentos. Existe você faturar 10 mil e 20 mil. Se você pensar, eu quero faturar 10 mil ou 20 mil. A um primeiro momento você fala, eu quero faturar 20 mil. Mas depende, se você estiver faturando 20 mil, gastando muito mais e não tendo uma margem de lucro boa, isso é ruim para o seu negócio. Eu prefiro faturar 10 mil com uma margem de lucro boa. Imagina que você está aí com 10 mil com uma margem de lucro de 50%. Então você fatura 5 mil de lucro. Agora imagina que você vendeu 20 mil com 10% de margem de lucro. Então você vai estar faturando só 2 mil de lucro. Ou seja, faturo 20, mas tenho só 2 no meu bolso. Ou faturo 10 e tenho 5 no meu bolso. Eu prefiro faturar os 10. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você coloca várias vezes repetidas, você vai estar gastando mais produto. O seu custo médio do produto vendido, o seu custo médio da venda vai ficar mais caro. Logo, o seu lucro é menor. E eu não quero que você tenha menos lucro, eu quero que você tenha mais lucro. Por isso, a sequência correta: farinha de trigo, ovos com sal, pimenta do reino e orégano e farinha de rosca com sal. Essa é a receita do empanamento que vai te ajudar a faturar de 3 a 10 mil todos os meses. Não fuja disso. Vitor, como que você chegou nisso aqui? Como que você teve essa conclusão? Teste. Para você chegar num padrão, para você chegar em algum método, você precisa antes testá-lo. E eu testei várias vezes. É por isso que eu posso chegar aqui e falar para vocês: utilizem isso, isso e isso. Porque eu testei. Eu fiz só com farinha de trigo, eu fiz só com ovos e farinha, eu fiz com farinha de rosca apenas, eu testei com ovos, farinha de trigo, ovos, farinha de rosca, testei várias coisas e o melhor custo-benefício que eu cheguei para empanar, para fazer o meu filé e deixar o filé à parmegiana agradável e dentro de um custo bom para você faturar, foi essa sequência que eu utilizei. Então foi fazendo testes que eu cheguei nessa receita. E lembra lá no início que eu falei que você conseguiria fazer isso? Por que eu falo isso? Gente, eu tinha um medo tremendo de fazer alguma coisa empanada. Eu pensava logo, nossa, vai sujar tudo. Nossa, mas vai ficar com a mão muito suja, vai melecar tudo. Não vai ficar da melhor forma. O que será que vai acontecer? E aí eu começava a fazer e não saía legal. Eu tentava só com farinha de trigo, aí eu tentava só com farinha de rosca, aí eu tentava com ovos e farinha de trigo e não ficava legal. Até que eu cheguei na receita de farinha de trigo, ovos e farinha de rosca. E como que eu fui melhorando? Foi fazendo. Eu sempre vi que todo ser humano é treinável, então você pode treinar aquela sua habilidade e melhorar a sua habilidade. E o que vai fazer isso? Prática, praticar. Então eu pegava o filé, empanava um dia, não saía legal, empanava outro dia, não saía legal, eu fui empanando. Para ser sincero, eu acho que esse lance de empana, testa, frita, faz, não ficou bom, não ficou legal, levou aí cerca de mais ou menos uns 2 meses. Aí nesse tempo, nesses 2 meses quase aí, não é quer dizer que eu comecei e você vai começar a fazer e 2 meses depois você vai estar empanando melhor.
Pode ser que sim, só que eu estou aqui para mostrar o método certo, a forma certa e os passos para esses 2 meses que eu precisei para aprender, você não precisar. E aí você conseguir já fazer o seu filé já com todos os passos e a sequência certa para fazer o seu filé mais saboroso. Então esses 2 meses que eu levei foi de tentativa e erro. E o que foi essa tentativa e erro? Comprando farinha de trigo, comprando ovos, comprando farinha de rosca, comprando filé de frango, de carne, testando, faz um, faz o outro. Tudo isso me fez aprender como é o certo de fazer e o melhor, como que eu não deveria fazer. Então a forma não somente de fazer o correto, o bem feito, o mais prático, com um ótimo custo-benefício, mas também a forma de não fazer. Então por isso eu posso hoje estar aqui falando para vocês, porque eu aprendi e eu não sabia. Aliás, eu tinha medo de empanar, eu tinha muito medo de colocar minha mão ali no filé, de ficar sujo, de sujar a mão, tal. Coisa que hoje eu não tenho mais medo, porque faltava experiência, faltava prática. Quanto mais você pratica, quanto mais você repete as coisas de fazer, você consegue atingir o seu objetivo. Foi assim que eu consegui fazer a receita do meu empanamento, colocar um tempero especial dentro da receita de empanar o meu filé, para o meu cliente ficar mais satisfeito ainda. Procure sempre entregar mais do que o seu cliente espera. Isso, de fato, vai fazer você faturar de 3 a 10 mil reais trabalhando aí da cozinha da sua casa. Mas isso depende de você seguir os passos, seguir a sequência certa para você ter o produto final da melhor maneira possível e entregar para o seu cliente mais ainda do que ele espera. Uma coisa que eu sempre falo, mais do que atender o cliente, a meta tem que ser superar as expectativas do cliente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, da sequência completa de você fazer o empanamento perfeito e faturar de 3 a 10 mil aí da cozinha de sua casa. Até o próximo vídeo.